Mais um apontamento para a lição bíblica do dia 17 de maio de 2020. O slide 35, eu sugiro aí que você coloque esse slide no capítulo 3 da revista de Escola Dominical. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, o slide 35 eu comento. No templo de Herodes, dos dias do Novo Testamento, havia um pátio onde só os judeus podiam entrar e outros onde os gentios tinham acesso. E outro pátio onde os gentios tinham acesso. Então, é um exemplo de separação. No pátio do Novo Testamento, os gentios, mesmo que se convertessem a Deus, eles não podiam entrar em todos os pátios, né? Eles ficavam num pátio afastado. Havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos judeus. O pátio dos judeus tinha placa que indicava proibição dos gentios entrarem naquele recinto. E veja o que diz o historiador Flávio Joséfo desse texto. Assim estava construído esse primeiro recinto. Havia um segundo feito com um muro de pedra e que estava a pouca distância. A ele se subia por alguns degraus e havia uma inscrição que proibia aos estrangeiros lá entrar, sob pena de morte. No slide 37 eu coloquei uma ilustração que descreve como seria o templo e todo o pátio, e também as fortalezas ao redor de Jerusalém. A história diz que esse templo era a maior edificação daquela época. Nos dias do Novo Testamento não havia nenhuma construção maior do que a que Herodes fez. Por isso que alguns judeus, infelizmente, chegaram até dizer que Herodes era o Messias, né? Então, o pátio dos gentios que ficava separado. Interessante que no slide 38 eu coloquei aí uma citação da Bíblia de Arqueologia. Ela cita uma placa que foi encontrada pelos arqueólogos. Na verdade, foram encontradas duas placas semelhantes, né? Eu coloquei a imagem de uma placa e encontraram nessa placa, claro, as inscrições. Olha o que vinha escrito na placa. Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. É isso que vinha escrito na placa. E o apóstolo Paulo até enfrentou uma situação. Ele não chegou a levar os homens, tá bom, que estavam com ele, que não eram judeus, até o pátio dos judeus. Mas parece que eles confundiram ou usaram, né, isso como argumento para tentar espancar, chegaram a espancar, queriam matar o apóstolo Paulo. Em Atos 21, 28, está escrito, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Ou seja, você lendo os versículos seguintes, você vai ver que na verdade diz que eles entenderam, mas o apóstolo Paulo não teria levado. O apóstolo Paulo vai se defender usando até um estratagema bem interessante. Ele começa a falar em hebraico, ele pede autorização à autoridade romana que o livrou do linchamento, pede para falar, e quando ele começa a falar, ele fala em hebraico. Por que ele falou em hebraico? Diz que quando ele começou a falar em hebraico, houve maior silêncio. Pode ler principalmente o capítulo 22, versículos 1 e 2. Por quê? Os judeus diziam, né, que eles serviam ao Deus Santo, era o povo santo, que havia recebido o livro santo, que habitava na terra santa e que também falava o idioma santo. Só que esse idioma santo era pouquíssimo falado nos dias do Novo Testamento. Por isso eu disse no outro slide que Jesus provavelmente usava o aramaico, porque o povo, desde o cativeiro babilônico, 600 anos antes de Cristo, já falava mais o aramaico do que o hebraico. Só os eruditos falavam hebraico. Então o apóstolo Paulo falou em hebraico para que eles fizessem silêncio. Eu vou falar no idioma santo que vocês nem
nem falam mais. Então diz que eles tiveram para fazer silêncio para ouvir o idioma santo, e assim ouviram a defesa do apóstolo Paulo. Então são esses exemplos que eu deixo aí para os professores. Que Deus os abençoe nessa lição de amanhã. A paz do Senhor Jesus Cristo.